Olá, amigos e amigas! Neste vídeo vamos falar sobre regra de 3. Antes, porém, deixe o seu like, se inscreva assinando o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A regra de 3 é uma regra prática para resolver problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A regra de 3 pode ser simples ou composta. Simples quando no problema envolve apenas duas grandezas e é composta quando no problema envolve mais de duas grandezas. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Vamos considerar, por exemplo, que uma bola custe R$10. Duas bolas vão custar R$20. Três bolas vão custar 30. E assim por diante. À medida que as bolas vão aumentando a quantidade, o preço também vai aumentando. Então, quando os sinais são iguais, ou seja, quando elas aumentam no mesmo sentido ou diminuem no mesmo sentido, aí nós temos uma regra de 3 direta. Então, olha, quando for mais, mais ou menos, menos, a regra de 3 é direta. Então, um problema que envolva esse tipo é considerado de uma regra de 3 simples, porque só tem duas grandezas, bolas e preço. E é direta porque as grandezas variam no mesmo sentido. Grandezas inversamente proporcionais, quando aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Por exemplo, um automóvel faz um percurso a 120 km por hora em uma hora. Se a pessoa quiser reduzir para 60 km a velocidade do automóvel, então ele vai ter que fazer esse tempo, esse percurso, em 2 horas. Se diminuir para 30 km, ou bem devagarinho, ele vai fazer esse percurso em 4 horas. Veja que a velocidade diminuindo, o tempo vai aumentando, mais. Então, olha bem, quando os sinais forem diferentes, menos e mais, ou mais e menos, a regra de 3 é inversa. Aqui é inversa, tá vendo? Vamos para a resolução de um problema de regra de 3 simples. Calcular a altura de um prédio que projeta no chão uma sombra de 9,6 metros, sabendo-se que uma vara de 2 metros de comprimento colocada na vertical no mesmo instante projeta uma sombra de 1,6 metros. Vamos para a resolução. Observe bem, nós temos aqui duas grandezas, a altura e a sombra. Quando a sombra for 1,6 metros, a sombra da vara, que tem 2 metros, o do prédio vai ser 9,6 metros. Veja então que 1,6 para 9,6 aumentou, então eu coloco o sinal mais, mais. Agora vamos para o raciocínio do problema. Se 1,6 projetado correspondia a 2 metros, 9,6 vai corresponder a mais metros de altura, que é do prédio. Então eu tenho aqui duas grandezas diretamente proporcionais, porque os sinais são iguais. Então essa regra de 3 é direta. Aí eu pego 2 para x sempre, em primeiro lugar, 2 para x, assim como, ou seja, igual, a mesma coisa, que 1,6 para 9,6, 1,6 para 9,6. Quando as casas decimais têm a mesma quantidade, depois da vírgula, basta eliminar a vírgula. Fica 2 sobre x igual a 16 sobre 96. Para facilitar,
tirar o valor de x aqui, olha, o que cruzar com o x fica sempre no denominador. Então, x está cruzando com 16, coloca embaixo. Fica 2 vezes 96 no numerador. E eu poderia multiplicar 2 vezes 96 e dividir por 16. Mas nas regras de 3, daqui para frente, é melhor simplificar. Você divide 96 por 16, ó. Vai dar o quê? 6. Aí você multiplica 2 vezes 6, 12 metros. Problema simples. Segundo problema. Uma pessoa gasta 25 minutos para percorrer uma certa distância, caminhando 54 passos por minuto. Quanto tempo levaria para vencer a mesma distância se desse 45 passos por minuto? Vamos à resolução. Eu tenho duas grandezas, ó, passos e o tempo gasto. Os passos por minuto e o tempo em minuto. Veja só que 54 passos a pessoa percorre em 25 minutos. Se a pessoa quiser andar com 45 passos, vai gastar mais ou vai gastar menos tempo? Vamos ao raciocínio. 54 passou para 45, diminuiu. Então, com 54 passos, gasta 25 minutos. Se a pessoa reduzir a quantidade de passos, ele vai gastar mais tempo, ó, vai gastar mais tempo. Então, essa regra de 3, ó, com sinais diferentes, ela é inversa. Inversa. Agora, vamos ao raciocínio. Como é que eu resolvo? Vamos à resolução. Pego 25 sobre x sempre em primeiro lugar. E como a regra de 3 é inversa, eu vou inverter. Olha, 54 sobre 45, eu vou colocar 45 sobre 54. Isso aqui é o raciocínio do problema. Agora, para tirar o valor do x, ó, cruzou com x, 45, bota embaixo. Fica 25 vezes 54 no numerador. Poderia multiplicar em cima, depois dividir por 45, mas vamos aprender a simplificar para andar mais rápido. Vou dividir aqui por 9 e vou dividir aqui por 9. Aqui dividindo por 9 dá 6, 54 por 9 dá 6. 45 por 9 dá 5. Ainda posso, eu vou dividir agora o 25 por 5, fica igual a 5. Sobrou o quê? Sobraram 5 vezes 6, que é igual a 30.